Boa tarde! Hoje vamos dar continuidade à aula sobre revelia. Como já dito, a revelia é decretada toda vez que houver um comportamento omissivo do réu no quesito contestação, ou seja, quando ele deixa de apresentar a contestação. Decretada a revelia, 3 são as suas consequências. 1. Os fatos narrados pelo autor serão tidos como verdadeiros, ou seja, presunção de veracidade dos fatos da inicial. 2. Os atos processuais correrão independentemente de intimação do réu. 3. Autoriza-se o julgamento antecipado da lide. Contudo, nem sempre os fatos narrados na inicial serão tidos como verdadeiros, ou seja, na revelia, admite-se a relativização da sua primeira consequência. Os artigos 302 e 320 do Código de Processo Civil trazem de forma muito clara estas exceções. Vejamos o que diz o artigo 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Atenção, esta primeira parte deste artigo decorre do princípio do ônus da impugnação especificada, pois cabe ao réu impugnar um a um dos fatos articulados pelo autor na petição inicial. Se ele deixa de impugnar um fato, será revel quanto a este. Ao menos em regra, porque claramente também existem exceções. Continuando, o artigo 302 ainda diz: presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo, se não for admissível a seu respeito, a confissão. Por que esta ressalva? Bom, é porque um dos efeitos da confissão é exatamente o reconhecimento quanto a serem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Mas a confissão ela só é possível quando preenche os seus requisitos, dentre eles que a parte tenha capacidade plena, que o direito a ser confessado seja disponível e que não haja uma exigibilidade de forma especial para que um determinado ato jurídico seja validamente confessado. Por exemplo, eu não posso confessar a aquisição de uma propriedade imobiliária sem trazer um registro do imóvel. A segunda ressalva deste mesmo artigo 302 diz: também não se presumem verdadeiros os fatos narrados na inicial se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. É o mesmo exemplo agora tratado da aquisição de um imóvel. Eu preciso trazer o correspondente documento. E a terceira hipótese do artigo 302 é que não se presumem verdadeiros os fatos narrados na inicial se estiverem em contradição com a defesa, considerada em um conjunto. O que significa dizer que, mesmo que eu tenha deixado de impugnar de forma especificada um ponto daquela narrativa do autor, se a minha tese na contestação também abraça aquele ponto, sobre ele não serei considerada revel. Atenção, embora eu já tenha dito isto na aula passada, o parágrafo único do artigo 302 diz que esta regra, ou seja, a do 302, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Vistas as exceções do artigo 302, vamos agora ver as exceções previstas no artigo 320, mas antes é preciso fazer uma releitura do 319, que diz: se o réu não contestar a ação,
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Na sequência, o 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente quando 1. Se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Atenção para esse inciso de número 1. Esta regra só se aplica no litisconsórcio necessário. Como já vimos, no litisconsórcio facultativo, os litisconsortes são independentes entre si e também em face da parte adversa. 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Isto já consta ali no artigo 302. E 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato. Também já consta do 302. É uma repetição. Bom, por hoje é só. Tchau, tchau.